Bom dia a todos. Acho que o vereador Toninho tocou numa questão central, né? Que é os poucos recursos que existem não podem ser direcionados de forma que prejudique a parte mais frágil dessa estrutura toda, que aqui em Pelotas é o servidor municipal. Um índice que fala que quase 70% de uma categoria municipal, de uma cidade como a nossa, ganha menos que o salário mínimo, isso tem que ser uma coisa olhada de forma diferente. Esse é o central, vereador Amaral. Não é o tom do simples, se é gritão ou se não é isso. O central não é isso que o senhor falou. O central é isso aqui. Do dia 18 de janeiro deste ano, o Eduardo Leite lançou um decreto 5623, onde ele disse que acabou as horas extras por 3 meses, rescinde todos os estágios, suspende por 90 dias novos contratos, novas compras. Está aqui o decreto. No dia 12 e 13, o jornal saiu em 2 dias, no Diário da Manhã, um balancete de novembro do ano passado, assinado pelo prefeito Fetter, dizia que havia um déficit, novembro, um déficit de 35 milhões em novembro. Dias depois, no dia 19 de fevereiro, esse ano, foi publicado o balancete de dezembro, do mês seguinte. Aí, deu um déficit de 35 milhões, pulou para um superávit de 19 milhões. 16 milhões 254, 16 milhões. De 35 negativo, pulou em dezembro para 16 milhões positivo. Depois, no dia 22 de fevereiro, o prefeito Fetter, ex-prefeito Fetter, lançou no Diário Popular, no dia 22, eu tenho aqui, artigo assinado por ele, números finais de Pelotas. Aí ele fala nas grandes dificuldades que ele enfrentou no último ano, crise internacional, incentivos dados pelo governo federal, a seca no início do ano. Aí ele explica a pequena insuficiência financeira. Olha o que eu disse aqui, olha o que eu disse, vou recapitular. Em janeiro, o Eduardo Leite suspende hora extra, suspende compra, suspende tudo. Ou seja, sinal vermelho, está ruim a coisa. O Fetter publica 2 balancetes, que eu tenho aqui. Um balancete oficial, no jornal. Em novembro, teve um déficit de 35 milhões. Em dezembro, teve um superávit de 19 milhões. O Fetter diz depois que houve uma pequena insuficiência de 6 milhões. Isso que ele disse que deixou para o Eduardo Leite. 6 milhões negativos. Acontece que o secretário Cruz veio aqui, e eu tenho gravado isso, e a TV Câmara também tem, que o déficit, o rombo, que o Fetter Júnior disse que deixou, foi 68 milhões. O Cruz, o secretário Cruz repetiu isso aqui. 68 milhões é o rombo que deixou o prefeito Fetter Júnior. Ontem, no 13 horas, coisa que o Eduardo Leite fez na campanha, que foi esconder o Fetter, e ele era um jeito novo de governar, a novidade, não tem nada a ver com o resto, escondeu. Ontem ele repetiu umas 10 vezes a boa herança que ele recebeu do Fetter. Ontem repetiu. Isso tudo eu tenho para mostrar, eu não estou falando coisas que não, eu tenho papéis, tenho gravação, tenho tudo para mostrar. Ontem ele veio aqui na Câmara, o Eduardo Leite, entregar um relatório, entregou esses 2 relatórios aqui, ó. 100 dias de governo, que está aqui na minha mão, e um relatório do Fetter, que ele entregou também, para mostrar que a continuidade, ele próprio entregou, está aqui, ó. Aqui tem coisas muito curiosas, eu não tive muito tempo de ler, porque ele entregou ontem, né? Mas, por exemplo, aqui tem ações do governo Fetter, como fiscalização de bicicleta, está aqui, consta como relatório. Por exemplo, viagem do vice-prefeito, está aqui, quantas viagens do vice-prefeito? Ele fez 25 para Porto Alegre, 9 para Brasília, e 4 outras. Aí esconde a viagem de Paris, por exemplo. O que eu estou dizendo é que esses relatórios, a gente pode dizer muita coisa e pode esconder o fundamental, o mais polêmico. Esses números, esse malabarismo com números, que passa de 35 milhões de dívida no mês para 19 de superávit no outro, bota no jornal que a dívida que ele deixou foi de 6 milhões, aí vem o secretário do mês seguinte, não, foi 68 milhões. Mas a todas essas, nesse documentário aqui, nessa coisinha aqui que ele fala dos 100 dias de governo, que distribuiu 50 mil encartados no Diário Popular, o Eduardo Leite, ele fala
uma vez a palavra servidor. E neste aqui, ó, que é uma coisa completa, ele não fala nenhuma vez na palavra servidor. Zero. Não existe servidor nas preocupações. Existe aqui, ó. Aparato publicitário vai mudar. Os ambulantes vão ser retirados do centro, já foram. Trailers também. O calçadão vai ser mudado. Limpeza nos bairros. Trânsito, 100 milhões. Aqui um detalhe interessante. Ele captou 100 milhões. O Eduardo Leite captou. Só que para captar 100 milhões tem que ter uma coisa chamada contrapartida. Uma parte tu tem que colocar. Aí depois falta onde? Então, o que eu estou dizendo aqui, desculpa, presidente, já vou terminar, é que Fetter Júnior e Eduardo Leite são a mesma criatura, o mesmo governo. E o centro desse mesmo governo, para vocês, foi o que o vereador Toninho acabou de dizer aqui. Faça-se tudo, principalmente aquele truque para ganhar a próxima eleição, aquele asfalto que dá voto, que já está captado o dinheiro aqui, ó, e esses 100 milhões, pode ter certeza, é zero para vocês. É todos para lá na eleição daqui a 4 anos ficar tudo pronto e ali, olha a minha obra, olha meus votos, olha a minha obra, olha os meus votos, olha a minha obra, olha os meus votos. É isso, é o mesmo governo, é a mesma receita, é a mesma criatura. Jeito novo de governar, senhor Eduardo Leite. Por favor, conta outra. Agora, o mais interessante, vou terminar, infelizmente eu não vou ter mais tempo, foi o que a moça falou ali em relação a... E o guarda municipal também falou. Você sabe que o vereador Giaroni apresentou uma lei aqui do assédio moral, trabalhou com o Simples, essa lei muito bem feita e tal. O Fetter vetou. O Eduardo Leite votou contra o veto. Votou pela derrubada do veto. E agora ele permite, por exemplo, que numa casa aqui, pertinho daqui, quando a diretora da casa foi lá na promotoria dizer que tinha pouca gente para muita criança, estava perigoso, sabe qual foi a saída que o governo teve? Demite essa que falou. Tira ela daqui. Essa é a saída desse governo. Então, esse governo é um governo igualzinho ao governo passado, se não for pior. Se não for pior. A parte mais frágil vai ser a parte mais amassada. Mas não é uma parte importante. Vocês não fazem nada, vocês não são o governo lá no serviço, na ponta. Por que eu vou valorizar isso? Isso não vai me dar voto. O que vai me dar voto é a obra que aparece. É aquele asfalto. Isso é a prioridade do Fetter e vai ser a prioridade do Eduardo Leite. E aí vocês se preparem. Então, sim, o que eu posso dizer é, se preparem para fortes mobilizações, porque o Fetter deixou 68 milhões, o Eduardo Leite está fazendo tudo para esconder e a receita dele é igual, vereador Amaral. Se não for pior, porque o Cruz a gente já conhece de outros governos. Ele, vereador Toninho falou bem, ele arrocha tudo, desde que quem sofra seja o servidor. O voto depois não pode sofrer. É isso, obrigado.